Agora eu sei que você é chorão também com o Fred Mercury. Quando se fala de Queen, você se emociona muito porque você é um grande fã de Cara, Queen, né, nossa, eu sou tão fã que olha aqui, eu não sei se vai dar pra ver no meu braço aqui, ó. Aí, ó, Tá o Fred, Fred Mercury aqui no meu braço aqui, ó. Tá tatuado aqui. E exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, Marcelo, que coloca pra gente só um trechinho, pode deixar o áudio um pouquinho, isso daí é uma inteligência artificial que fez. Pegou a cara do Fred Mercury, pegou também ali a cara do Michael Jackson e fez ali, mexe os lábios ao som de Yesterday, uma música que os dois artistas nunca cantaram juntos. É um cover de Yesterday dos Beatles e com a voz do Michael Jackson e do bendito do Fred Mercury, que infelizmente já nos deixaram. Sobe o som só um pouquinho aí, só pra não dar bloco pra nós aí. Já volta com nós. Tá sem o áudio. Ô, gente, quando é música, por favor, deixa o áudio pra gente, por favor. É uma música, né? Ou me pergunta lá, mas vamos lá então. Mas tá fácil também, só colocar no YouTube lá, Fred Mercury Yesterday e tá lá. Tá no ponto? Então beleza, vamos só colocar só um trechinho, só um pouquinho, pra não dar bloco aí no YouTube e no Facebook. Sobe o som. Yesterday. É emocionante. Os dois nunca fizeram isso e agora essa inteligência artificial, que é um programa de computador, só pra resumir, não vou explicar o que é inteligência, que nós vai levar 2 horas aqui. Emocionante, né? Os dois, muita gente não sabe, mas o Fred Mercury chegou a gravar um disco junto. Rapidamente vou contar essa história. O Fred Mercury chegou a gravar um disco com o Michael Jackson. Inclusive 3 músicas desse álbum chegaram a vazar já. Uma chama Victory, a outra State of Shock. Tem uma outra que eu não lembro o nome e essa não vazou. Uma o Mick Jagger até gravou, o Michael Jackson deu. Eles estavam muito amigos, muito queridos, tem várias fotos dos dois juntos. Um dia, aí o Fred Mercury foi gravar com ele em Neverland. E quando ele tava gravando... Que era o parque de diversões. E tinha o estúdio dele. E o Fred Mercury um dia ligou pro empresário dele, Jim Beach, e falou: cara, me busca aqui, pelo amor de Deus, tem uma hiena dentro do estúdio. Cara, tinha chimpanzé, tinha hiena, tinha lhama. E a partir dali os dois se desentenderam e os fãs ficaram sem essa parceria aí. Apesar de que tem vazado no YouTube essa parceria dos dois. Mas essa daí é totalmente falsa e é isso que eu acho que eu vim discutir, né? Qual que é a ética disso? Eu acho o seguinte, há 2 cenários. Quando você usa um imitador, caso, por exemplo, do Mike Martel. Quem é o Mike Martel? O Mike Martel é um cara que tem uma voz idêntica ao do Fred Mercury. Que é o que deveria ter sido o escalado pra fazer mas ele não é parte ator, né? Mas ele é ator. Sim. Não, com a banda. Com a banda. Porque quem que fez o vocal quando voltou o Queen... É o Adam Lambert. O Adam Lambert, Adam né? Lambert. Mas eu achava que tinha que ser esse cara porque ele é muito parecido. Mas eu acho que eles fizeram uma situação interessante. Eles criaram uma banda cover do Queen oficial, que é o Queen Extravaganza, e colocaram o Mark Martel. O Mark Martel é um cara que tem uma voz idêntica do Fred. É impressionante. Se você colocar no YouTube aí Mark Martel, você vai assustar com o cara. E ele fez a voz do Fred Mercury cantando no filme também. Ele que fez várias partes que o Fred tá cantando na capela, ele que faz a voz. O Bohemia Rhapsody. Na hora que ele faz Love of My Life, o Bohemia também, ele que colocou. O Mark Martel, eu, por exemplo, eu preguei muita peça, porque ele canta vários sucessos de outros artistas, mas com a voz do Fred. Aí tudo bem, é ele cantando, é a voz dele. Agora, uma pessoa que já faleceu, que não autorizou aquilo, você usar a voz dele numa obra, vai que o Fred Mercury não gostava de Yesterday. Pode ser, né? Não, e não tem ele cantando também no YouTube Heaven, do Bryan Adams. Tem ele cantando. Tem Michael Jackson cantando A Viagem do Roupa Nova em português. Essa eu não vi. Cara, olha o que eles criaram. E é aquele negócio, aonde isso vai parar? Até onde isso vai qual é o limite disso? E a gente, porque assim, obviamente o Queen, né, o Brian May e o... Roger Taylor. Eles têm os direitos às músicas, todas as músicas do Queen e... Não sei se é a voz do Fred Mercury. Assim, eu acho isso uma grande diversão também. Legal ver eles voltando à vida. É uma brincadeira. Quando eu escutei a primeira vez, quando eu escutei eu sabia que o Fred não tinha cantado aquela música, sabia que era inteligência artificial. E a pessoa colocou o crédito lá, inteligência artificial. E ao mesmo tempo eu falei, cara, não é uma coisa que me emociona. Mas é legal, pô, uma música que é tão bonita na voz do Fred, você poder ter a sensação de ouvir aquilo ali.
Mas aquele negócio, a questão da ética, lançar, ganhar dinheiro com aquilo, tal, não vejo, assim, problema em brincar com isso. Sim. Eu não concordo se, por exemplo, o espólio do Freddie Mercury resolver lançar o Freddie Mercury cantando sucessos. Algumas músicas que talvez não tenham sido ainda... estão lá no caderninho do Fred, mas que não foram, né, interpretadas por ele, Você falou um negócio interessante. Se tem uma música que o Freddie Mercury não gravou, mas ele escreveu, eu não vejo problema nenhum usar a inteligência artificial para refazer a voz dele naquela música. Isso do Renato Russo, que a gente trazendo pra nossa realidade aqui no Brasil. Renato Russo, Cazuza, tantos grandes, Elis Regina, tantos grandes intérpretes que talvez tenham alguma coisa ali que estava, né, estava escrito, tá no caderninho, como eu disse, mas que não chegaram a ganhar voz com eles, né? Porque eles foram embora muito cedo. Ou até música que o próprio artista admirava. Ou uma música que o artista ali admirava. Só que é o seguinte, eles estão querendo colocar limite nisso, né? Eu, tipo, atrás, mais ou menos uns 2 meses, eu comecei a estudar o chat GPT. Sim. Me assustou aquilo ali. Aquilo lá é um absurdo. Me assustou aquilo ali. Eu achei ruim que eu não tô na época de escola, né? Porque aquilo ali faz o teu trabalho de escola no segundo. Fica uma dica. Não faça isso em casa. Fica uma dica aí pros estudantes. Entra ali no chat GPT que eles vão entregar o trabalho pronto e não tem como descobrir se foi você ou não que fez. Eu vou falar assim, vou falar por mim. Eu acho meio assustador a forma com que a gente tá indo com as inteligências artificiais, esses robozinhos aí. E para onde a gente tá indo? Na questão das artes, eu gosto muito de desenho, eu tenho amigos que são desenhistas. Inclusive, mandar um abraço pro Acir Piragibe. A gente se encontrou na Comic Con, né? Foi. Tem grandes artistas brasileiros. Acir Piragibe, grande abraço, meu irmão. Ele que é desenhista do jornal O Tempo, lá em BH. E a gente tava debatendo sobre a questão da inteligência artificial para fazer desenhos. Hoje em dia você tem o Canva, que já tá com uma inteligência artificial que faz todo o design, sei lá, de uma propaganda para colocar na internet. Quero isso, quero aquilo, você escreve ali, quero isso, quero aquilo, quero uma promoção de hambúrguer, tal preço, tal preço, tal preço. Ele coloca para você prontinho, com a tua marca ainda, é impressionante isso. Eu não sou a favor disso, sinceramente. Eu acho que assim, a gente já vai ter um problema seríssimo no futuro com relação a emprego. Vai faltar trabalho com a quantidade de gente que está nascendo. A automação dos serviços. Expectativa até 2030 de que nós cheguemos a 10 bilhões de seres humanos nesse mundo. Se a gente der emprego para a inteligência artificial, onde que nós vamos parar? Entendeu? Então a gente tem que começar, eu acho que a gente tem que dar uns 3, 4 passos para trás, resolver o problema primeiro da nossa sociedade com o emprego, para depois usar a inteligência artificial para tirar o emprego dos outros, que é o que acontece na roça. A gente tem uma máquina que colhe café e que faz o serviço de 10, 15 apanhadores. Aonde que vão esses 15 apanhadores? Você está entendendo? A gente tem que pensar talvez no emprego social, de alguma função onde a gente se adeque para que as pessoas não passem dificuldade, que as pessoas também não dependam do Estado para sobreviver. Você tá entendendo? Agora eu fui longe. Agora foi. O número de desempregados vai aumentando, mas existem e surgem novas possibilidades também. Tem que se olhar isso por isso. Eu sou um entusiasta do novo. É que nem dizia o Belchior, né? O novo sempre vem. Então a gente tem que se adaptar. Eu acredito que a automação vai aumentar muito com a inteligência artificial. Vai muito. Mas eu vi um pessoal discutindo, mas agora vai ser igual aquele filme Eu, Robô, do Will Smith, ou Inteligência Artificial do Spielberg. Tá não vai chegar nesse ponto, porque por uma questão, a máquina não tem inconsciente, né? E é o nosso inconsciente que direciona nossos pensamentos. Eu não acredito que isso vá para ser algo prejudicial para esse ponto, a não ser que a máquina seja programada. Mas que é um caminho sem volta, Cadu. Não tem jeito. A gente tem já há alguns anos cirurgia sendo realizada por robôs, né? O robôzinho vai lá abre a pessoa e faz uma coisa. Por exemplo, eu fiz um teste lá no site GPT, falei, vamos colocar política aqui. Me faça uma poesia sobre o Lula. Ele fez uma poesia extremamente coerente. Homem do povo, nordestino, lutador, trabalhador e tal. Falei, como é que ele fez isso? Eu joguei no Google, não existe essa poesia. Falei, faça sobre o Bolsonaro. Ele fez, patriota, não sei o que lá, não sei o que lá. Elogio, né? Aí eu falei, gente, e com cadência, rimando. Aí eu falei, caramba, que loucura isso, cara. Escreveram filmes, escreveram livros. Esse chat GPT, ele tá escrevendo livros. O cara coloca lá um roteirinho de cinema. Eu quero que aconteça eu, Rubim, Marcelo Renault num boteco tomando uma breja
e falando sobre futebol. Escreve um roteiro sobre isso, aí vai Ele lá. escreve. Com tudo aquela narrativa, que não sei se vocês conhecem como é que é roteiro de cinema, né? Mas Cena 1, interior, tal. cena 1, interior, tal, e etc e tal. Marcelo, infelizmente esse papo podia correr aí mais uma meia hora, mas eu quero te agradecer só a para sua finalizar, participação. sobre a participação musical do pessoal, eu acho divertido. Eu não tenho uma opinião formada, mas eu Sim. acho muito legal ouvir certas músicas na voz. Fala pessoal em casa coloca lá no YouTube. Michael Jackson, Roupa Nova. É divertidíssimo, cara. Eu vou ouvir, assim que terminar o programa eu vou ouvir lá. Deixa tuas redes sociais para quem quiser te seguir. Muito obrigado Cara, pela participação. meu eu irmão. uso mais para pessoal, né? Marcelo Renault 40, mas já passei dos 40 anos. E ficou com isso daí, viu? Cara, prazer te rever, sucesso, viu, Cadu? Gosto muito de Obrigado, você, meu viu? Bom irmão. te ver, viu? Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!